Olá pessoal, mais uma vez muito bem-vindos. O assunto de hoje é a utilização de botijão de gás de 13 quilos em apartamentos. Eu já fiz um vídeo sobre a utilização de P13 em edificações, porém, este vídeo é específico para apartamentos porque eu venho sendo questionado por moradores e síndicos sobre a proibição, que tem sido muitas vezes motivada por reprova em vistoria, da utilização desses botijões de 13 quilos no interior de apartamentos. Então eu resolvi, por bem, fazer aí um vídeo específico para melhor esclarecimento. Então o botijão de 13 quilos é esse que você vê na imagem, conhecido aí como botijão doméstico ou botijão P13. E esse botijão deve ser utilizado somente para consumo próprio, não deve ser utilizado para fins comerciais, como diz a própria norma. E a pergunta é: pode ser utilizado em apartamentos, ou seja, prédios de apartamentos? Bom, a resposta é sim e não. Em alguns casos, a norma de São Paulo permite que seja utilizado, mas uma condição bem específica. Então vamos lá. Primeiro caso, aqueles apartamentos que estão no nível do térreo e que tem ali um quintal, ou seja, uma área externa privada, onde ele possa colocar esse botijão para a área externa ventilada permanentemente, e aí uma canalização ou uma mangueira, dependendo da distância, até o ponto de consumo daquele apartamento. Mas tem que ser no nível do térreo e área ventilada. Outra exceção que é permitido são os blocos, até 12 metros de altura, isolados, em isolamento de risco de outros prédios, que normalmente são os prédios que são isentos até de sistema de hidrantes devido à sua área e altura. Esses podem ter lá uma central com botijões de 13 quilos, mas com esses botijões ligados a uma rede direcionada, individualizada a cada apartamento. É uma exceção, somente esse tipo de bloco. E por último, o que a norma de São Paulo fala, que é a instrução técnica número 28, a mais atualizada até o momento desse vídeo é a de 2019, ela fala que os prédios construídos anteriores ao decreto 46.076 de 2001, eles podem utilizar o botijão de apartamento desde que haja uma comprovação de impossibilidade técnica de instalação de uma central. Veja bem, impossibilidade da instalação de uma central de LP, tem que comprovar essa impossibilidade. E aí, mesmo assim, ele tem que estar num local que possibilite ventilação externa permanente, ou seja, uma ventilação que possibilite o vazamento do gás para fora, em caso de vazamento de gás, que ele vá para fora da edificação. Então não é uma situação bastante fácil de encontrar. Então a gente vai normalmente, pavimentos elevados, ter uma limitação que vai impedir de utilizar esse botijão P13 em apartamentos. Então veja que é uma limitação bastante grande para a utilização desses botijões em apartamentos. Por isso que há outras opções que devem ser consideradas. E quais são essas opções? Primeiro, essa que você vê na imagem é uma central de GLP. A central de GLP, ela vai ter lá cilindros que podem ser de 45 quilos, 190 quilos, que vão estar interligados a uma rede de distribuição que vai ser conduzida lá para os pontos de consumo, onde vão ter lá registros que vão estar ligados às mangueiras que vão ligar até o aparelho consumidor. Então você vai ter uma central que vai distribuir isto para os apartamentos. E uma outra possibilidade, essa que você vê na imagem aqui, é um cavalete de entrada de uma alimentação de gás natural. Então aquele gás tubulado, aquele gás que vem pela rua, ele entra na edificação, passa por esse cavalete e daí ele vai para uma distribuição, muitas vezes com medidores ali individualizados, que vão para os apartamentos, distribuição similar ao do GLP. Lembrando que o GLP e o gás natural têm características diferentes e, portanto, devem ter cuidados aí, instaladores especializados, pessoas capacitadas para fazer essas instalações, empresas, que tenham condições de fazer essas instalações e fornecer aí as respectivas RTs. Essas são opções em relação ao P13. Vejam que o P13 não há nenhuma restrição em utilização em residências unifamiliares. Nós não estamos falando de residências unifamiliares, nós estamos falando de apartamentos, prédios de apartamentos, nos apartamentos elevados, nos pavimentos acima do solo. Esses são os maiores limitadores em função da altura e da condição de ventilação. Por isso que nós temos que lançar mão dessas alternativas. Então fica aqui a orientação. Consulte um profissional da área de segurança contra incêndio sobre essa situação, se é que você tem essa situação no seu prédio de apartamentos, para verificar se realmente você pode, diante das situações de exceção que eu já citei, permanecer com o botijão de 13 quilos no interior dos apartamentos em áreas ventiladas, ou se você terá que fazer a substituição por algumas dessas alternativas que eu citei aqui, ok? Então espero que tenha ficado claro e espero vocês numa próxima. Até mais!